Amém. Aqui para mim é um enorme privilégio estar aqui e uma grande honra. E eu queria que você aproveitasse e desse uma salva de palmas para o pastor Costa também, que é um grande homem de Deus, um grande visionário, um homem que tem dedicado a sua vida por inteira para poder levar a palavra de Deus a toda aquela pessoa que necessita de uma palavra de carinho, uma palavra de atenção e principalmente o preenchimento do vazio dos corações, não é? Então, eu também queria que você, nesse momento, você falasse para alguém do seu lado aí: você está preparado? Porque, querido, você vai experimentar hoje o melhor culto da sua vida, porque Deus vai transformar a sua história poderosamente. Sabe por quê? Porque aqui não é palavra de homem, aqui não é a palavra do pastor Costa, não é a palavra do Jorge, não é a palavra da Roberta, mas é simplesmente o poder de Deus. Eu quero que você aumente as suas expectativas, que você esteja totalmente atento para o que Deus vai fazer aqui, porque eu creio que não somente você, mas toda a sua família será impactada e transformada. E para isso eu quero te convidar a fechar teus olhos para estarmos orando nesse momento. Deus, eu quero te agradecer por esse momento, Pai, e declarar que a tua vida, Deus, inunde esse local. Que o teu Espírito Santo venha conduzir cada palavra, que a tua palavra venha penetrar em cada coração e que cada coração venha ser submisso a ti, entendendo que tu tens as palavras de vida eterna. Deus, nós entregamos nesse momento nossos corações, nossas mentes, nossos desejos, nossos sonhos, nossas maneiras de pensar, nossas maneiras de refletir. Nós queremos agora dar total e completo controle de nossas vidas a ti, porque tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Dá uma salva de palmas para Jesus, a mais forte que você puder dar, a mais poderosa, aquela que você nunca deu, com esse amor que você tem de gratidão pelo que Ele fez na tua vida, pelo que vai fazer, pelo que vai acontecer, pelo que você não viu existir, porque Ele reina hoje. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o tronco de Jessé, o sol do meio-dia, o nosso pastor, o rei dos reis, Senhor dos senhores, o alfa e o ômega. Aleluia, Deus. Meu irmão, tem que ser com bastante força, porque para Deus não tem como ser médio. Deus, Ele simplesmente não gosta de quem está em cima do muro. Deus gosta que você diga sim. Isso é sim, é sim. Isso é não, é não. Porque se for não, meu irmão, não se preocupe não, que Deus Ele vai dar todos os sinais para você entender que o caminho dele é o melhor para a sua vida, que os caminhos dele são perfeitos. E Deus não escreve certo por linhas tortas, Deus escreve certo por linhas retas, porque Ele é o autor de tudo que existe e tudo que há. E nós estamos aqui, meu irmão, super empolgados, porque nós estamos com uma série super, hiper maravilhosa. É a PS Eu Te Amo. Fala assim: PS I Love You. E aproveita e olha para o pessoal do teu lado e fala assim: Good night. Para o outro lado fala assim: Buenas noites. Glória a Deus, essa é a igreja mais internacional que eu conheço. Nós somos internacionais. Uma coisa que eu aprendi foi que nós nascemos aqui em Fortaleza. Quem nasceu, claro, né? Eu nasci. Mas o mundo todo é nossa casa. Deus criou o mundo para o ser humano. Eventualmente você nasceu onde você nasceu, mas todo mundo é seu lugar também, porque Deus criou o mundo para mim e para você. Só que Deus não criou só o mundo, Ele criou também as pessoas. E criando as pessoas, ele teve um propósito ideal, o propósito da família, porque hoje nós vamos estar falando sobre o mito da família perfeita. E o mito da família perfeita, ele simplesmente diz que todos têm que buscar um pai perfeito. Todos precisam ter a mãe perfeita. Todos precisam buscar ansiosamente pelo irmão perfeito, pela irmã perfeita, pela esposa e pelo marido perfeito. E tudo isso, na realidade, não deixa de ser um mito. A palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 2, versículo 21 ao 24, diz o seguinte: Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. Fala assim: uma mulher. E o homem fala: glória a Deus.
e trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E esse é o princípio que Deus trouxe e que criou o matrimônio. O matrimônio nada mais é do que o princípio de uma família. E a família nada mais é do que a célula da sociedade. E a sociedade reflete exatamente o que cada família reflete. E muitas vezes nós falamos: poxa, que sociedade é essa que nós vivemos? Mas deixa eu falar um pouquinho para ti algo. A minha família e a tua, elas expressam o que a sociedade está vivendo hoje também. Os nossos erros e os nossos acertos influenciam no que a sociedade está vivendo hoje em dia. E nesse princípio Deus criou um projeto perfeito. Ele disse assim: olha, homem e mulher, vocês agora vão viver para sempre. E aí eu queria que você, por alguns segundos, fechasse os teus olhos. Fecha teus olhos, não é pegadinha não, gente, pode ficar tranquilo. Fecha teus olhos. Imagina a tua família. Uma família com um diálogo perfeito. Uma família onde não há discussão. Imagina uma família totalmente feliz, sem estresse, sem problema financeiro. Imagina uma família completamente ali unida, sem intrigas, sem ressentimento, sem rancor, sem discussões alguma. Imaginou? Agora acorda, porque essa família não existe. Não existe essa família que você pensou, porque para começar, comigo e contigo, se a nossa família fosse toda perfeita, por causa da gente ela já não seria perfeita, porque nós não somos perfeitos. Precisamos de muito ainda a caminhar, porque a palavra de Deus fala que um dia nós seremos como Deus, mas só no dia que Ele voltar e chamar toda a sua igreja. E aí eu fico me perguntando, bem, se não existe essa família perfeita, se isso realmente é um mito, como é que eu posso entender mais sobre a família que eu vivo? Porque talvez na realidade eu não sei como é que você está e como é que você chegou hoje aqui. Eu não sei que tipo de problemas talvez você esteja com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho ou sua filha. Talvez esteja tudo bem, mas talvez não. E se não tiver, por que não está acontecendo? Como é que tua família está organizada hoje? Que papéis você está desenvolvendo na sua família hoje? Será que você precisava fazer o que faz? Será que você está exatamente onde você deveria estar? Na realidade nós vamos falar um pouco sobre isso, mas antes eu quero te dar alguns dados altamente importantes sobre a nossa atualidade, sobre o tempo dessa modernidade, desse tempo pós-moderno na realidade que nós vivemos. E o que nós encontramos hoje, tanto dentro da igreja como fora da igreja, são pais que não perdem tempo, não dedicam tempo aos seus filhos. São pais que estão tão obcecados ao trabalho, estão tão obcecados em fazer dinheiro, que tudo o que eles pensam que é amor é dar para o filho bens materiais, um computador, um jogo, um brinquedo. Isso me lembra uma história de um menino que certa vez ele tinha um pai, e esse pai ele não tinha tempo nenhum dentro de casa. E aquele menino certa vez tomou um susto porque o pai entrou dentro de casa, entrou ali dentro do seu quarto e ele quase pergunta assim: quem é? E aquele menino conversando com o pai disse assim: pai, eu quase não vejo o senhor aqui. E o pai falou assim: olha, mas eu te amo. Mas como assim, pai? Disse: não, tudo que eu faço, todo o meu trabalho é quem paga essa casa que você mora, é que comprou esse seu brinquedo, comprou essa sua cama, é que comprou essa sua roupinha, esse seu pijama. E ele falou: como é que acontece? Não, é porque o papai trabalha muito, cada hora do papai vale muito dinheiro. E aquela criança automaticamente perguntou: papai, quanto é que vale a sua hora? E naquele momento o pai disse quanto valia. O menino correu para debaixo da cama, pegou uma caixinha de madeira, abriu aquela caixinha de madeira, pegou aquele dinheiro e disse assim: pai, será que tu poderia ter algum tempo comigo? Querido, quantas vezes na nossa família nós não estamos tendo tempo suficiente de qualidade com as pessoas que realmente deveriam receber o melhor? Quanto tempo tem sido dedicado às redes sociais? Quanto tempo tem sido dedicado aos eletrônicos, à informática? E não dizendo que isso é ruim, pelo contrário, mas sempre isso é uma questão de prioridade. É uma questão de escolha de vida. Querido, deixa eu falar uma coisa para ti, você que é pai.
Não pense que aquilo que você dá para o seu filho representa o amor, porque o amor que o seu filho quer é a sua presença, pai. O maior dom e o maior presente que você pode dar é caminhar com teu filho, é brincar com teu filho, é viver com teu filho, é ir ao cinema com teu filho. É isso que ele quer. Só que não para nos pais, as mães também. As mães entraram no mundo do mercado. As mulheres estão cada vez mais atualizadas com os homens, estão ali, sabe, na mesma linha de correria para o trabalho. E por causa disso, tem mais dinheiro também, claro. Mas também existe outra coisa, elas agora estão colocando babás, nada contra as babás, se tiver algum babá aqui não é nada contra você. Mas é para dizer que muitas vezes as crianças elas sabem mais sobre as babás. As crianças gostam mais das babás do que da própria mãe. Querido, deixa eu falar uma coisa contigo. Hoje Deus ele está falando para você que Ele quer transformar a realidade da sua família. Hoje Deus está querendo dizer para você que apesar das circunstâncias que você tem vivido e tem enfrentado, Deus tem o melhor para a tua história. Deus vai resgatar o teu marido, a tua esposa, o teu filho. Deus vai refazer a história da tua família por completa. Deus ele quer mudar completamente cada detalhe, cada vírgula, cada ponto, cada momento da sua história. Ele quer transformar seu coração. Onde há ressentimento, não haverá ressentimento. Pessoas aqui que precisam perdoar seus familiares. Pessoas aqui que precisam mudar a maneira de pensar e enxergar a vida. Pessoas que necessitam nesse momento dizer assim: pai, eu te amo. Mãe, vem ficar comigo. Sabe, querido, eu vejo aqui também uma centena de dados e informações. Certa psicóloga, ela começou a fazer uma pesquisa sobre o divórcio, sobre a quantidade de divórcios que estava acontecendo no Brasil. E ela conseguiu levantar alguns dados e ela percebeu que até a formação familiar, ela foi mudada, ela foi transformada. Hoje, o núcleo da família, que seria pai, mãe, filhos, hoje não mais funciona assim. E ela escreveu algo fenomenal que fala sobre a felicidade da família. E eu queria compartilhar contigo. A psicóloga, ela se chama Luli Milman, ela é do Rio de Janeiro, e ela disse o seguinte: ser feliz é algo relativamente novo. Antes, vivia-se para viver, para honrar o rei, a família. A mudança radical sobre isso na história veio com a Revolução Francesa. Nos anos 50, o casamento eterno era o ideal de felicidade. Porém, hoje, ser feliz está ligado a satisfazer a si próprio. Ou seja, a configuração dos relacionamentos faz com que se amplie o conceito de família. E, em outras palavras, as crianças passam a ter mais gente cuidando delas. Queridos, sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que por causa do egoísmo e por causa da visão exagerada do prazer próprio, as famílias estão sendo destruídas e acabadas. E hoje Deus tem uma boa notícia para você, uma boa nova. Ele não quer que a tua família entre nesse caminho, mas pelo contrário, Ele quer fazer com que a tua família entre num novo processo, um processo que vem do reino de Deus. O reino de Deus instaurado na tua casa, o reino de Deus colocado dentro do teu lar, o reino de Deus no teu pensamento, o reino de Deus no teu coração, o reino de Deus fazendo diferença aonde quer que você esteja. A família é importante. A família, sim, ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada. E aí eu queria que você falasse comigo: eu sou... Não, mais ou menos aí. Fala assim: eu sou responsável pela minha família. Fala assim: eu sou responsável pela minha família. E é tão interessante que Deus, Ele ama tanto a família, o projeto dele é tão poderoso para a família, que o primeiro milagre de Jesus foi em Caná, em um casamento. O momento exato onde era instituído o início de uma família. O último versículo da Bíblia, no Velho Testamento, em Malaquias, fala sobre família. E ele fala o seguinte: e Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ou seja, ele está falando que a bênção vem quando existe
a satisfação na família, quando existe o bem-estar na família, quando existe a vida abundante na família, quando os pais eles se interessam pelos filhos, quando os filhos estão de acordo com os pais. E a pergunta você pode estar fazendo assim: bem, Jorge, eu entendi, não existe a família perfeita, e de fato não existe, mas nós podemos falar de uma família saudável. Nós podemos ir em direção a uma família saudável. Deixa eu perguntar aqui, quem quer ter uma família saudável hoje aqui? Quem deseja hoje ser impactado de tal forma que a sua família tome um novo rumo? Talvez você está aqui e a sua família esteja enfrentando problemas com dependência química, esteja enfrentando problemas com depressão, com ansiedade, com angústia, com problemas emocionais, problemas financeiros, mas deixa eu falar aqui, hoje isso vai mudar na tua história e na tua família. A tua família será abençoada no dia de hoje e a sua família viverá tempos melhores no nome de Jesus. E aquele que crê, dá uma salva de palmas, porque Ele é digno. Sim, muito bem. Então, o que é, para a gente entender um pouquinho, já que eu não posso ter uma família perfeita, mas posso ter uma família saudável. Então, como é que eu posso chegar a ter essa família saudável? E aí eu pensando, imaginando aqui, você precisa na realidade preparar a sua família. Muitas pessoas pensam que quando casam tudo está pronto, ela vai saber o que eu quero, ele vai saber a hora de falar, a hora de calar, e não é bem assim. O casamento ele é construído, o casamento é um processo. No dia que você casar, é o momento que você inicia o entendimento verdadeiro sobre o casamento, porque antes disso tudo era teoria. Você vai precisar vivenciar o casamento para entender o casamento, para entender sobre família, para entender sobre criação de filhos. E aí, eu separei aqui na realidade 3 movimentos. Precisamos desenvolver 3 movimentos em nossa vida para que venhamos ter essa família saudável. E o primeiro movimento é: ame sua família. Você pode repetir comigo? Aliás, olha para alguém aí e fala assim: querido, ame sua família. Amém. E aí é o grande boom da história. Amar a família. Como é que eu posso amar a família? Sabe, gente, eu tenho algo no meu coração muito forte. E eu quero compartilhar com vocês. A família, além de ser o principal propósito, um dos principais propósitos de Deus aqui na terra, ela passa a ser tudo o que você tem. Existem pessoas que estão trocando a família por TVs e por amigos, por saídas. E entenda, não estou aqui menosprezando as outras coisas, não. Eu estou falando aqui de uma questão de hierarquia, uma questão de prioridade. Ei, filhos, quando foi a última vez que você falou para o seu pai: eu te amo? Ei, filhos, filhas, quando foi a última vez que você foi lá na sua mãe e falou assim: mãe, muito obrigado porque um dia você orou por mim. Mãe, muito obrigado porque um dia você me carregou por 9 meses na barriga. Pai e mãe, muito obrigado porque um dia vocês, mesmo eu me danando, vocês perseveraram, vocês quiseram estar comigo, vocês vivenciaram todos os momentos difíceis, vocês investiram na minha vida. Filhos, quando foi o último momento que você abraçou o seu pai? Só que também os pais, e aí, pais? Quando foi o último momento que você parou para ouvir o teu filho de verdade? Quando foi o último momento que você disse assim: meu filho, vamos assistir um cinema, vamos andar na praia, vamos tomar um refri, vamos comer uma pipoca, vamos simplesmente conversar? Quando foi que você parou para fazer algo que o seu filho realmente se importa? Deixa eu falar uma coisa para ti: o tempo passa, o tempo vai passar e o tempo está correndo e o tempo não para. E uma coisa que eu tenho certeza: o amor, ele não mata, mas a culpa mata. A culpa de um dia você dizer assim: poxa, por que eu não falei eu te amo antes dele ir? Por que eu não abracei a minha mãe antes de sair de casa? Por que eu não abracei o meu esposo antes de sair de casa? Por que eu não declarei para ele aquilo que eu realmente sentia de todo o meu coração, com toda a minha força?
Por que eu não deixei expressar? Porque pessoas hoje elas estão feridas. E Deus, hoje Ele está derramando sobre ti a cura sobre feridas. Pessoas que hoje estão se sentindo ressentidas, magoadas, pessoas que estão vivendo realmente coisas impróprias de viver. Ei, deixa eu falar algo para ti, tudo começa em ti. Tudo começa na tua vida, é do teu coração para a tua família. Você não pode esperar que a tua família venha fazer tudo necessário para que você seja todo perfeito. Você nunca vai ser perfeito, mas você precisa dia após dia, momento a momento, tomar cada atitude necessária para que a sua família seja melhor, para que você seja luz e sal nessa terra, para que você possa desenvolver aquilo que Deus preparou para você, cumprir o propósito do ideal de Deus para a sua vida. Sabe, eu acredito muito que uma comunicação dentro de casa é essencial. Só que, tanto quanto o que você fala, também é importante como você fala. E quantas pessoas estão desprezando esse como? Pensam que de qualquer forma as pessoas vão entender o valor que você dá a elas. Quando na realidade elas pensam que você não está nem aí, o teu coração pode até estar jubilando. Mas enquanto não for demonstrado da maneira como é recebido, não vai fazer sentido, não vai ter noção nenhuma para essa pessoa. Por isso eu quero te convidar essa noite para você dar um passo a mais, para você movimentar a tua vida em direção ao sucesso do seu lar, a você movimentar a sua vida para que a sua família tenha realmente essa vida saudável. Por isso, irmão, ame sua família, honre seus pais, eduque os seus filhos. Os filhos estão querendo aí, ser educados, ser disciplinados. Eles estão esperando o teu não também. Amor não é igual a carinho e beijo somente. Amor significa você dar aquilo que é melhor para o outro, mesmo que ele não saiba que aquilo é para ele. A vida de Deus precisa correr de ti para a tua família. Esse é o processo que precisa acontecer hoje na nossa vida, amém? O segundo movimento que nós precisamos realizar essa noite, e por toda a nossa vida, é permanecer no lugar certo e colocar cada familiar no seu devido lugar. Esse é um dos maiores problemas que existe nas famílias. Existe uma troca de papéis. Hoje em dia, as mulheres, por exemplo, estão fazendo papéis dos homens. E muitas pessoas dizem assim, não, é porque é ansiosa, vai antes do tempo. Não, será que não é o marido que está deixando de fazer o que ele deveria fazer? E a mulher, para não passar mal com a família, precisa ocupar aquele local? Quantas vezes filhos, ei querido, olha aqui para mim, quantas vezes filhos, eles tomam a autoridade dos pais dentro de casa? Eu não sei se você já viu aquelas crianças desse tamanhozinho aqui, quando chora, o pai dá tudo, a mãe dá tudo. Quem já viu isso aqui? O controle emocional, porque meu filho não pode chorar. Ei, você é pai, ele é filho. Você, pai, orienta, o filho entende e obedece. Isso precisa ser vinculado dentro de nossos corações. Outro fator que é super engraçado e que também no processo do crescimento e desenvolvimento psicossocial da criança é muito afetado quando, sabe aquelas mães que dizem assim, o meu filho dorme comigo na minha cama e com meu marido. Desse tamanho a criança. Deixa eu falar uma coisa para ti. A cama é de cá. Se fosse cama de família, aí você ia lá na loja e dizia assim, meu senhor, eu quero uma cama de família, porque vai dormir eu, minha mãe e meus 4 filhos. E aí no final você bota aquela mesinha no final ali, que é para o cachorrinho. Dorme todo mundo junto. E aí porque você não consegue fazer essa divisão e essa separação de quem é quem no jogo do bicho, sabe o que acontece? O filho cresce achando que é autoridade também. Sabe, pais, sabe, filhos, todos aqui, todos nós somos de família, nascemos para uma família, nós precisamos ocupar o nosso lugar, para que as outras pessoas possam ocupar o delas, porque quando eu estiver no meu papel de vida, quando eu estiver exercendo aquilo que eu nasci para exercer, ninguém vai poder ocupar o mesmo lugar que eu estou ocupando. E muitas vezes está acontecendo isso.
E a pergunta que eu quero deixar para ti é: que papel você está exercendo na sua casa? Quais são os papéis da tua família que você está exercendo ou que não está exercendo? Sabe, quando todo mundo ocupa o seu lugar, a família saudável, ela começa a ser instaurada. E aí, não necessita de nenhum bombeiro para poder apagar o fogo. Porque tudo começa a acontecer de uma forma ideal. Não perfeita, mas saudável. E isso faz toda a diferença para a nossa casa. Isso faz diferença para minhas finanças, para o modo como eu me relaciono com as pessoas, como eu encaro os problemas da vida. E o primeiro movimento que eu falei hoje foi qual, gente? Ame sua família. O segundo foi: permaneça no seu lugar e coloque o seu familiar no seu devido lugar. O terceiro movimento que precisamos realizar em nossa vida é chamar Jesus para dentro da nossa casa. Existe uma história de um homem chamado Zaqueu, um homem muito pequeno, muito rico, chefe dos cobradores de impostos, havia roubado muito já. E aquele homem que estava em Jericó soube que Jesus estava a chegar. Logo ele, pequeno, subiu numa figueira brava para poder olhar por cima quem era esse Jesus. Jesus, ao passar naquele local, olhou para Zaqueu e disse assim: Zaqueu, desce, eu quero ter contigo e me hospedar na tua casa. Naquele dia, Zaqueu desceu, levou Jesus para a sua casa. As pessoas ficaram escandalizadas, porque Jesus estava com um pecador. Mas naquele dia, fala a palavra de Deus, entrou salvação naquela casa. O grande segredo que está nessa passagem não é isso, porque tudo que eu falei, todos vocês devem saber. Mas está em entender que a primeira casa que Jesus entrou, não foi a casa feita por mãos humanas ali, mas foi a casa do coração de Zaqueu. Zaqueu abriu seu coração para que Jesus entrasse em sua vida. E daquele momento em diante, toda a sua casa foi transformada. Toda a sua casa foi liberta. Existe uma outra história onde Paulo, ele havia sido preso com Silas, lá em Atos capítulo 16. E naquele momento houve um terremoto, as celas se abriram, todos os presos fugiram e Paulo ficou ali com os seus. O carcereiro, desesperado porque ia ser morto, porque os presos haviam fugido, é recepcionado com aquela voz de Paulo dizendo que estava ali dentro, que não tinha fugido. Ele ficou impressionado com tanta dignidade e honestidade daquele homem, ouviu falar de Deus e perguntou para Paulo assim: Paulo, como é que eu posso ter a vida eterna? Como é que a minha vida pode ser transformada? E Paulo, ele diz o seguinte: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Mais uma vez uma casa transformada, mais uma vez uma casa livre, por causa da decisão de uma pessoa, por causa da decisão de um coração de uma pessoa. Por causa da tua decisão hoje, Deus pode transformar a tua casa inteira. E você pode falar um dia como Josué, que diante do povo de Israel, em um momento de conflito, ele se levanta no meio daquele povo que estava indeciso a que Deus adorar, e ele diz o seguinte pensamento: se porém não lhe agradam servir ao Senhor nosso Deus, escolho hoje a quem vocês irão servir. Se vocês vão servir aos deuses dos seus antepassados, ou se servirão aos deuses dos amorreus, onde vocês moraram. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Quero te convidar nesse momento a ficar de pé, querido, com o mesmo sentimento, com a mesma concentração,
em Jesus. Sabe por quê? Deixa eu falar algo para ti. Tudo que você precisa não é dinheiro. Olha para mim, querido. Não é status. Não é fama. Tudo que você precisa não é nenhuma cura agora nesse momento. Tudo que você precisa é Deus. Muito melhor do que ter todas essas coisas é ter Deus que dá todas as coisas.